Olá, biólogas e biólogos, como vão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BioMais, o podcast oficial do Conselho Federal de Biologia. Eu sou Diego Pugione e nesse episódio nós falaremos de um assunto interessantíssimo para nós biólogos, especificamente quem atua na área da saúde, que é a atuação dos biólogos nos hospitais. Pouca gente sabe, mas os biólogos desempenham um papel fundamental em diversas áreas hospitalares, especificamente a circulação extracorpórea e a reprodução humana. Para aprofundarmos essa conversa, temos a honra de receber dois convidados de grande destaque nessas especialidades: os biólogos Sérgio Luiz e Paulo Taitson. Sejam muito bem-vindos e já agradeço de antemão ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Pessoal, o nosso primeiro convidado, que eu vou conversar é o Sérgio Luiz de Jesus. Ele é graduado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, especialista em circulação extracorpórea, doutorando em patologia pela UFMG e professor de diversas instituições de ensino. É membro da equipe de cirurgia cardiovascular dos hospitais São Francisco de Assis, Hospital Mater Dei, Semper e o Hospital Santa Rita, em Belo Horizonte. Sérgio, para quem nunca ouviu falar em circulação extracorpórea, como você explicaria nessa área e a importância do profissional que atua nela? Bom, explicando resumidamente, para o cirurgião cardíaco trabalhar, ele tem que trabalhar com o coração parado, né? E não pode ter o volume de sangue que tem no interior do coração. Porém, todos os outros órgãos dependem de uma circulação sendo mantida para que eles sejam nutridos. Então, o perfusionista ele vai atuar exatamente fazendo o papel da circulação sistêmica de forma extracorpórea, tá? Com os recursos que a gente tem. Então, a gente induz a parada cardíaca, faz a transferência do sangue, que chegaria no átrio direito, o sangue venoso, para a máquina de circulação extracorpórea, oxigena esse sangue, retira o CO2 e mantém a homeostase, e retorna esse sangue para o lado esquerdo do coração, e mais precisamente pela artéria aorta, ou seja, o sangue não retorna para o lado esquerdo do coração, porém, a gente garante a circulação sistêmica, mesmo com a circulação pulmonar parada, com o coração e os pulmões parados. Nossa, meu Deus, que tecnologia, né? E normalmente são biólogos que atuam nessa área? Então, essa área são 5 grandes conselhos que os profissionais podem atuar, né? Então, nós temos o Conselho de Fisioterapia, os fisioterapeutas, os biomédicos, os enfermeiros, os farmacêuticos e os biólogos. Perfeito. O nosso segundo convidado, Paulo Taitson, é graduado em Ciências Biológicas pela PUC Minas, professor da PUC Minas, tanto nos níveis de graduação, mestrado e doutorado, tem pós-doutorado em reprodução humana e bioética e é ex-presidente, foi presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução, a SBRA, e também é referência nessa área. Paulo, qual que é o papel do biólogo aí na reprodução, né? Na reprodução assistida humana, na reprodução humana? E quais são as principais responsabilidades dentro de um laboratório de reprodução humana? Desde quando foi mensurado a ideia de se tratar um casal infértil e a busca constante em que o laboratório fosse a mola propulsora dessa solução, o biólogo foi o primeiro ente a participar disso. Então, todas as tentativas, os tratamentos, as tratativas de se obter uma gravidez que não fosse de forma natural, nós tivemos, desde a década de 70, uma participação extremamente pujante do biólogo. Então, as primeiras fertilizações in vitro, nós tivemos o caso do reconhecimento, a participação de um biólogo foi premente, ela é efetiva hoje com relação a todo o laboratório de reprodução, na análise do gameta masculino, na análise do gameta feminino e possibilidades de se preservar a fertilidade mesmo em situações drásticas, por exemplo, quando indivíduos em idade adulta descobrem que têm uma patologia premente, um câncer, e a sua fertilidade pode estar frontalmente comprometida. Então, uma opção é lidar com esses gametas, e os biólogos têm aí um grande marco de participação
na saúde humana. Maravilha, muito legal. Sérgio, você vê aí um crescimento da presença dos biólogos na área de atuação de circulação extracorpórea, né? E quais são os principais desafios que essa área está enfrentando? Infelizmente, não. Isso porque, como é uma habilitação recente para nós, biólogos, foi muita luta, né? Com muita luta que a gente conseguiu o reconhecimento do CF-Bio para nós, biólogos perfusionistas, ainda há pouca divulgação. Então, quando eu vou palestrar nas faculdades, sim, 0 pessoas conhecem do curso de biologia, conhecem a circulação extracorpórea, né? Em compensação, no curso de biomedicina, quase todos já conhecem a circulação extracorpórea. Então, acho que, assim, uma das grandes dificuldades que nós temos é exatamente a propaganda, é exatamente mostrar que o biólogo também pode, né? Eu fico muito incomodado com aquela brincadeira que a gente sempre sofre, biólogo é o profissional do bichinho e da plantinha. Não, nós somos da vida. E dentro da vida é muito ampla. Nós estamos vendo aqui o professor, né, com o início da vida. Sim. E temos também a manutenção da vida humana, que é uma das formas de vida também, que tem que ser respeitada. E eu lembro, na época da pandemia, que foi reconhecido o biólogo como profissional da saúde. Reconhecido não, assim, divulgou-se, né? Ficou mais divulgado. Uhum. E as pessoas ficaram muito confusas, assim, mas como assim é da saúde? Então, eu atuo na ecologia, eu posso ir lá me vacinar? E eles falam, não, se você está atuando dentro dos hospitais, né? Então, você pode ter essa prioridade de vacinação. Eu acho que a partir daí as pessoas também ficaram, mas como assim o biólogo atua dentro dos hospitais? Então, realmente é uma coisa que tá muito recente ainda, né? Sim. Os próprios biólogos ainda não sabem desse amplíssimo campo aí de atuação que a gente pode ter. Dentro, né, de algumas poucas coisas boas que a gente pode retirar da pandemia, e a gente sempre pode fazer do limão uma limonada, serviu para mostrar o papel do biólogo na saúde efetivo, né? Então, nós tivemos a terapia de ECMO, que é mais um tipo de circulação extracorpórea, que é uma circulação extracorpórea de longa duração, em que os biólogos também fazem esse tipo, e nós salvamos muitas vidas durante a pandemia fazendo ECMO. Legal. Né? Então, é mais um tipo de circulação extracorpórea, o ECMO. Só que é uma circulação extracorpórea que é de longa duração. Perfeito. Então, foi bem divulgado na época também. Muito legal. E, Paulo, como que a bioética ela vai influenciar, né, a atuação do biólogo na reprodução assistida? Existem desafios aí regulatórios ou desafios éticos que precisam ser melhor discutidos nessa área? Sim, desde quando surgiu efetivamente a reprodução humana assistida, a grande preocupação era se a vida humana ia ser clonada, totalmente copiada. E aí os marcos genéticos, marcos de caracterização dessa seara ficaram muito bem marcados. Uhum. Então, há o que se avançar, mas com uma concretude de busca de uma possibilidade de uma gravidez dentro de alguns critérios. Não, por exemplo, a eugenia, a busca constante de alternativas de se lograr uma gravidez, que nós sabemos que não há, às vezes, uma comprovação científica plausível. Perfeito. Por exemplo, hiperestimular o espermatozoide ejaculado, hoje a gente consegue fazer isso, inibindo o breakdown do AMP cíclico, por exemplo. Mas isso, em última análise, gera o quê? O espermatozoide mais ágil num campo de análise visual de microscópio. Isso não aumenta a taxa de gravidez. Então, eu vou criar um teste a partir disso. E nós vamos cobrar mais de um casal ao fazer esse teste. Os diagnósticos genéticos pré-implantacionais, que hoje são extremamente discutidos se realmente tem uma utilidade premente ou não. O que eu quero dizer com isso? Em tese, um embrião humano com 8 células, você pode retirar o líquido que o circunda, ou uma célula dessas 8, sem comprometer o desenvolvimento embrionário adequado, e para essa única célula, nós vamos fazer testes para mais de 50 doenças genéticas. Isso não é 100%. Perfeito. E caso chegasse a 100%, qual é a capacidade de um casal decidir se ele tem um embrião
com uma determinada síndrome, se ele Sim. quer receber para gestar ou não. Então, as discussões bioéticas, até recentemente, estou nesse momento escrevendo um capítulo para a Sociedade Latino-Americana de Reprodução, que a ciência tem que avançar. Sim. Mas nós temos que ter uma segurança do que a gente almeja e como a gente caminha, principalmente. Muito legal. Então, a gente tem também muito a contribuir, né, nessa questão. Exato. E na linha de frente, dentre as principais publicações dessas áreas que eu citei, são biólogos em revistas internacionais. Muito legal. Sérgio, para os biólogos interessados em ingressar, né, nessa área da circulação extracorpórea, quais são os cursos e especializações que você recomenda aí? Tem um caminho específico? Sim, tem todo um caminho em que a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, no qual eu sou diretor exatamente dessa parte dos cursos, né, de especialização. Nós temos uma normativa bem clara em relação aos cursos de pós-graduação, né? Então, necessariamente, os cursos eles têm que ser chancelados pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Uhum. Então, a primeira coisa que o biólogo tem que buscar é se o curso é chancelado à Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Isso porque, de forma legal, qualquer universidade pode fazer um curso de pós-graduação vinculado ao MEC, né? Mas nós, da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, nós só chancelamos os cursos que têm a aula prática. Por quê? Porque para se tornar um perfusionista hoje, é obrigatório, e isso está na resolução do Conselho, tá? Além da pós-graduação, uma aula prática de, no mínimo, 800 horas. Perfeito. Com, no mínimo, 100 cirurgias práticas. Então, o biólogo ele deve procurar o curso de pós-graduação, e isso fica muito fácil dele olhar no site da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. E aí lá estão chancelados pelo Brasil inteiro, né? Não são muitos, mas os locais que têm os cursos para se fazer a pós-graduação e que realmente garantem que tem a aula prática e que o biólogo ou, né, as outras áreas, que o perfusionista vai ser formado a partir das 100 cirurgias mínimas práticas. Perfeito. E tanto em nível de mestrado quanto doutorado? Não, é uma especialização. Uma especialização. Uma especialização. Ele não precisa ir para a área acadêmica para poder fazer a circulação extracorpórea. E aí, no final, ele deve produzir uma monografia? Sim. É uma especialização lato sensu, e normalmente elas são vinculadas ao MEC. Perfeito. Né? E aí a gente sempre trabalha em duas, né? E a gente obriga que no final da parte teórica sempre tem uma monografia, e a gente induz com que esse trabalho científico ele seja mandado para a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e apresentado no Congresso. Maravilha. Né? Outra cadeia de graduação, vamos dizer assim, né? do perfusionista é ele ser especialista na Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Então, se ele faz a pós-graduação, ele é perfusionista. Né? Mas aí a gente tem, né, e vários hospitais já estão cobrando isso, não basta ser pós-graduado. Ele tem que ter o título de especialista da sociedade. Entendi. E aí é uma outra prova que a gente faz dentro da sociedade, e é uma prova teórica, depois tem a apresentação do trabalho, e depois tem a prova prática, no qual nós, profissionais da área, nós vamos lá e avaliamos o aluno dentro de um centro cirúrgico, ele realmente realizando uma circulação extracorpórea. Muito legal, a gente fica bem seguro aí. Sim. Que a gente está botando no mercado alguém que é competente. Né? Pensa o seguinte, né? A gente para um coração, a gente mantém o sangue circulando de forma extracorpórea, depois a gente tem que fazer os mecanismos para retornar o batimento cardíaco. Não pode ser qualquer um. Então, alguém que já saiu da graduação, nessas diversas graduações aí dos conselhos que você citou, ele já poderia ingressar, procurar um curso e já poderia ingressar. Não exigiria nada a priori desse estudante além da graduação.
Como são poucos os cursos, né, há uma procura, hoje está tendo uma procura muito grande, e aí o que eu aconselho para quem ainda está na graduação? Não temos estágio. Uhum. Que fique bem claro, não existe estágio em circulação extracorpórea. Porém, já fazer parte da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, nós temos os espaços lá para os graduandos, inclusive os graduandos não pagam para fazer parte, né? Eles já se tornam membros sem pagar a anuidade da sociedade, e aí ele vai acompanhando todos os congressos, a gente tem congresso online, a gente tem congresso presencial, todo ano tem no mínimo um congresso online internacional e um congresso presencial brasileiro, né? E ele fica interagindo com os outros perfusionistas da área e sabendo onde estão as pós-graduações para quando ele formar, Legal. ele já partir e ter nisso no currículo o diferencial que a pós-graduação vai aceitá-lo. Por exemplo, nós temos no INCOR uma vaga para cada profissional dos 5 conselhos. Tá. E é uma especialização com Bolsa MEC. Que legal. Então, e faça uma prova, mas tem prova de títulos também. Então, se tem um currículo já dentro da área, já vai ter pontuação para a prova de título. Perfeito, já contribui. Também, se durante a graduação fizer aí mais disciplinas na área da saúde, né, isso também vai ser contabilizado. Porque assim, nós temos as disciplinas de fisiologia que são fundamentais para ser um bom perfusionista. Sim. Né? Fisiologia, anatomia. Não tem como o perfusionista pensar em trabalhar sem ter o domínio total dessas disciplinas. Perfeito. Paulo, na reprodução humana, né, quais são as certificações e especializações que são mais valorizadas? Né? Como que alguém aí pode se preparar para começar a atuar nesse mercado? Perfeito. A gente tem sempre estimulado que durante a graduação ele fica a possibilidade de fazer algum estágio nos centros de reprodução humana que nós temos pelo Brasil, nas clínicas especializadas, tem diversas vertentes de áreas de atuação, seja somente no fator masculino, somente no fator feminino, associado à reprodução com embrião, e mesmo a criopreservação, para a preservação da fertilidade de pacientes com câncer. Perfeito. Então, um estágio, ele ajuda. Nós inovamos, por exemplo, na PUC Minas, que nós criamos a disciplina de reprodução humana, possível eletiva optativa para a graduação, que a gente não encontra a disciplina de reprodução humana nos cursos usuais, nem de biologia e, por exemplo, de medicina do Brasil, não se tem na graduação. Nossa! Na graduação. Quando ele termina o curso, desejando atuar na área, nós recomendamos fortemente que ele faça uma especialização. Essa especialização, ela é ofertada hoje em algumas academias, em algumas universidades, mas também, como o Sérgio falou, na área específica dele, na grande expertise de, por exemplo, o hospital, o Sírio-Libanês oferece uma, o Instituto Sapiense em São Paulo oferece uma, temos uma, está sendo evoluindo muito bem em Porto Alegre. Então, você, ao fazer uma especialização, você marca um crivo e todas essas especializações, elas têm fortemente conteúdo teórico, como também um embasamento prático. Perfeito. Agora, para caminhar nessa ótica, o biólogo deu um grande salto em relação a todas as outras áreas da saúde. Por quê? Porque há exatamente 10 anos nós evoluímos uma linha de raciocínio no Conselho Federal de Biologia para que a reprodução humana se tornasse área de atuação e especialidade do biólogo. Por quê? Porque se você for procurar na biomedicina, na medicina, na enfermagem, na farmácia, na veterinária, por exemplo, não há entre as instituições, entre os marcos elencados de especialidades que você leva a documentação do conselho e recebe a chancela do seu conselho regional, à luz do federal, amparado federal, ninguém tem a reprodução humana. E o biólogo foi o primeiro. Nossa, que legal. Então, nós somos inquiridos, no bom sentido, pelo Conselho Federal, participamos de uma plenária do Federal, amparados em augusta do Conselho em São Paulo, para mostrar.
E o marco inicial se deu através do CRBio 4. Foi o CRBio 4, através do Dr. Gladstone, depois do Dr. Tales, que deram o início. Então, nós mostramos, olha, o biólogo na reprodução humana, ele atua nessas áreas, nesses quesitos, ele pode fazer isso com toda a segurança, desde que tenha habilitação e treinamento. Ao se aceitar como área de atuação, nós efetivamos entre as especialidades do biólogo, como tem, por exemplo, a anatomia humana, tem a botânica, tem a ecologia, tem a reprodução humana agora. E para se tornar chancelado pelo seu conselho, você tem que ter 5 anos de atuação na área efetiva comprovada. Perfeito. E ou especialista, ou mestre, ou doutor. Então, diferentemente, por exemplo, hoje, como, claro, o médico formado ele pode atuar na área de reprodução humana, sim, mas apenas o ginecologista e obstetra, então, depois de 3 anos de especialidade, ele vai fazer um R4 para se tornar atuante naquela área. Desenvolver então, aquelas habilidades específicas. Então, o biólogo ele deu um grande marco. Então, a gente tem aquelas autonomias de análises clínicas, análise seminal, de análise da presença ou não de espermatozoides no tecido testicular, enquanto o médico anapatologista vai dar um laudo patológico se o tecido testicular é doente, nós estamos em busca do gameta, porque o gameta propicia vida. Então, nós alteramos até algumas linhas de conduta quando, às vezes, uma taxa de hormônio estava muito alta e subentendia-se que o homem era estéril. Aí o médico retirava o fragmento e o biólogo achava espermatozoide, então ele não era estéril. Então nós evoluímos. Então hoje nós conseguimos, e até no ano de 2020, nós conseguimos as primeiras especialidades nacionais. E a nossa Sociedade Brasileira de Reprodução, SBRA, da qual eu já fui presidente, hoje eu sou diretor-secretário, nós temos ali critérios mínimos para que qualquer profissional de saúde receba um título de capacitação em reprodução humana assistida da nossa entidade. E o número de biólogos para o Brasil que atuam nessa área são mais de 800 com marca de segurança, reconhecimento listados e cadastrados. O nosso grande congresso brasileiro, você tem salas plurais de conhecimento, tem salas específicas para médicos, salas específicas para outros profissionais, onde destaca o biomédico, o biólogo, mas o biólogo é a grande maioria. E criamos recentemente, por que não, salas menores, porque, em função do público menor, de enfermeiro, psicólogo e nutricionista. Legal. Então, e é uma área bonita, que todos nós nos interagimos sem ter assim, um conflito de dizer o que se pode e o que não pode. Forma transdisciplinar ali. É a opção de um casal ter, eticamente, com cuidado, a sua prole, um sonho de ter filhos. É isso que a gente almeja sempre. Legal. E para as pessoas que também quiserem se informar dos cursos, no site da sociedade? SBRA, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, ela já tem. A sociedade evoluiu tanto, vai fazendo que vem 30 anos. Uau. Nós criamos o Jornal Brasileiro de Reprodução Assistida. Brasileiro, são 3 editores. Eu sou são 2 médicos e uma médica, um médico e eu somos editores. Esse jornal já está todo em inglês, entrou para o PubMed, como você sabe, é a maior base de dados do mundo, e é o único periódico da América Latina, do México até o Uruguai, que está no PubMed com fator de impacto de 1,8. Então, nós temos uma revista mundial e que temos biólogos como editores, mostrando a pujança de que é uma área que somente tende a crescer. Muito legal, muito legal. E, Sérgio, a tecnologia aí, ela tem avançado muito rapidamente, né? E na área da circulação extracorpórea, né, quais são essas inovações que você considera aí mais promissoras? Então, há 30 anos atrás, eu farei agora em agosto 30 anos de perfusionista. Há 30 anos atrás, eu já escutava a frase assim, isso aí vai se tornar obsoleto, a perfusão vai acabar, porque cada dia que passa nós temos evoluções. Só que nós evoluímos juntos, né? E a gente não ficou na mesmice. Então, aconteceu em novembro, se eu não me engano, a primeira cirurgia robótica
cardíaca de Belo Horizonte. Tinha um biólogo perfusionista lá fazendo a perfusão. Que legal. Né? Hoje, nós temos o ECMO, como eu já comentei aqui, né, que é um tipo de circulação extracorpórea de longa duração, que é mais uma alternativa para o biólogo perfusionista. Hoje, nós temos o tratamento chamado de HIPEC, que é uma introdução de quimioterápico de forma localizada. Então, a gente faz a introdução de quimioterápico de forma localizada para combater diretamente o tumor, e quem faz essa atividade é o biólogo perfusionista. Tá? Nós temos a HIPEC, nós temos a introdução de quimioterápica em membros isolados também é o biólogo perfusionista. Perfeito. Né? Então, assim, estamos evoluindo. Hoje nós temos um sistema, que é o sistema de Cell Saver, que recupera as células sanguíneas. Então, em todos os tipos de cirurgia que tem possibilidade de muito sangramento, a gente pega aquela sangue que seria descartado, e a gente trabalha numa máquina que vai separar a hemácia, e tem máquinas que separam hemácias, plasma e plaqueta, e a gente retorna isso para o paciente. Então, assim, nós acompanhamos a evolução dos equipamentos. Legal. Então, hoje nós temos não só a circulação extracorpórea, que está também evoluindo, né? Mas nós buscamos outras fontes para nos mantermos ativos também. Perfeito. Diante da tecnologia atual. E da mesma forma, Paulo, nos últimos anos aí, né, quais foram os avanços na reprodução humana, né, que impactaram diretamente aí o trabalho não só dos biólogos, mas quem atua nessa área? Sim. Particularmente a criopreservação do tecido testicular e do tecido ovariano. Mensurando, por exemplo, às vezes um jovem, com 16, 17 anos, ou uma mulher, e de repente ela é acometida por um tumor pélvico, e que há uma indicação de morforectomia, retirada os 2 ovários, ou morquiectomia, retirada os 2 testículos. Qual é a perspectiva de obtenção de filhos no futuro? Então, se congelar esse tecido antes, participei de uma banca de tese de doutorado nesse sentido, do Zé Elvés Calion, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e a gente foi evoluindo no raciocínio, e isso hoje já se torna uma realidade. Uma outra seara muito importante é o conhecimento melhor da genética reprodutiva. Porque quando a gente imagina que o indivíduo que nasce, por exemplo, com a síndrome mais comum que gera infertilidade, no caso do homem, é o Klinefelter. Então, o indivíduo, ele é Klinefelter. Nas características dele, enquanto Klinefelter, testículo atrófico, uma ginecomastia, etc. Mensurar que esse Klinefelter, no futuro, possa ter filhos, isso nunca foi levantado. Então, se hoje a ciência pode manipular e fazer com que esse Klinefelter tenha filhos, e a chance de que o filho venha a nascer não sindrômico tem uma alta porcentagem, isso é louvável. Nossa, demais. Então, você cria aí um horizonte relativamente seguro, que não é uma eugenia, não é nenhum outro conflito. Então, a reprodução, seja na criopreservação da fertilidade para tratamento de tumores com a quimioterapia, radioterapia ou as cirurgias pélvicas, nessa área da genética, são 2 áreas extremamente emergentes que a gente nota que a participação do biólogo, ela é muito grande. Muito grande. E também, já nos cursos em que eles se associam à reprodução humana e à anatomia humana, e eu sou professor, atuo na área de reprodução humana há mais de 30 anos, sou professor de anatomia também nessa área esse tempo, é você entender que hoje já começa a chegar no Brasil em nível experimental o transplante de útero. E aí não precisa de ter um profundo conhecimento dessa anatomia para que uma mulher que, na idade fértil, contraiu núpcias, deseja ter filhos, fez uma panhisterectomia, retirou os ovários, o útero, as tubas, congelou o ovário, sei, mas e no futuro ela vai gestar? Como? Então, começou na Suécia,
e com Max Bronson, a perspectiva de pegar úteros Olha que legal. de cadáveres e colocar. Então, há toda uma tentativa de sempre buscar com horizontes que não geram conflitos, nem pessoais, religiosos, bioéticos, e aí a reprodução humana tem conseguido trabalhar passo a passo, tentando oferecer à sociedade, com uma certa segurança, a objetivação de um sonho. Perfeito. Para mim, assim, tá ficando muito comum, e eu fiquei muito feliz de saber disso. As grandes amigas minhas falaram, já congelei ovos, já congelei ovos, ou seja, não estão querendo ter filhos agora, mas não sabe se vão né? Se vão querer ter filhos no futuro. Então, para elas já era uma coisa normal, e eu falei, gente, que para mim era uma super tecnologia que só pessoas muito ricas conseguiriam pagar. Verdade. E elas falaram, não, a gente foi, congelou e tá tudo beleza. E assim, conheço muitas mulheres realmente que fizeram essa opção e estão aí esperando se vão querer no futuro próximo ou não. Exato. Porque a mulher sempre teve, isso não é novidade, um relógio biológico. É isso que elas O falam. que a gente preconiza hoje era 35 anos, já baixamos para 34 anos. Uma mulher hoje com 34, 35 anos, ela é considerada idosa reprodutivamente. Ela pode ter filhos, pode, mas a chance de engravidar, ela reduz. Perfeito. A qualidade ocitária do óvulo dela decai. A possibilidade de resposta endometrial pode decair também. E a chance da sua prole nascer com síndrome, com destaque para síndrome de Down, Sim, aumenta consideravelmente. Então, para quem está hoje com mais de 50 anos de idade, preconizava estudar, fazer uma faculdade, era notório. A pessoa adquiria um emprego, casava e a vida seguia. Hoje, com o advento de toda a sociedade querer ter filhos mais tardiamente, a reprodução humana buscou uma solução. Congelar os ovos, o tecido ovariano, congelar os espermatozoides, para que se possa pensar no futuro. sim. Mas nós erramos, sim, quando olhamos demais para uma ótica da mulher e esquecemos do homem. Porque, recentemente, há 10 anos atrás, no congresso, inclusive no Havaí, a gente começou a ver o seguinte, mas só a idade da mulher que interessa, só a reserva ovariana que interessa. Então, hoje nós preconizamos que o homem, após 60 anos de idade, pode ter filhos? Pode. Tem muito homem aí, um novo relacionamento, viúvos, etc., novo filhos. Mas o homem com mais de 60, ao ter filhos, os seus filhos têm 5 vezes mais chance de nascer com aneuploidias. Então, a idade do homem, que nunca foi objeto de estudo, né, agora passa a ter um marco, sim. Enquanto eu falo da mulher com 34, 35, eu digo com o homem com 60. Mas então, antes isso nem era considerado, nem né? era considerado. Então, nós temos que olhar para um lado, e como a mulher muito precoce, 34, 35, ela tem que entender que a reserva ovariana dela não é eterna. Com mais urgência, né? Em tese, eu posso engravidar até eu ter uma menopausa? Isso é uma teoria muito singela, porque após os 38 anos, a chance de uma gravidez natural vai para 0,5%, oscila aí de acordo com os parâmetros. Então, essa também, a questão de preservação da fertilidade antes de uma determinada idade, para definir algumas coisas de vida e protelar, como você sinalizou, ela também é bem-vinda. Perfeito, muito legal. Sérgio, a gente discutiu aqui, né, que a circulação extracorpórea ainda é um campo pouco conhecido, né, dentro da biologia. E aí, como que você acha, né, você já deve estar atuando nessa parte, como que a gente pode aí fortalecer a presença dos biólogos nessa área? Então, já quero parabenizar, né, esse evento, que isso é um grande marco de fortalecimento, que até então não houve, né, do Conselho. Então, já quero deixar aqui meus parabéns ao Conselho, tá? E talvez seria uma atuação mais maciça nas faculdades, porque não é divulgado nas faculdades. Não é. Então, assim, igual eu falei, eu dou aula na biomedicina, a gente tem a cadeira de circulação extracorpórea, igual o professor falou que tem a cadeira de reprodução na biologia lá, nós temos na biomedicina, mas na biologia nós não temos. Sim. Então, acredito que o processo seria, né, ter mais uma propaganda, uma atuação maciça
na graduação, mostrando para a graduação, para os biólogos. Vejo a biologia desde que eu entrei, que era muito procurada, e cada vez vejo as escolas com menos turmas, as turmas mais vazias, né? Por quê? Por conta de exatamente da pessoa pensar, vou entrar para biologia para quê? Para poder dar aula e que mais? E o que mais fica bichinho em plantinha, né? E às vezes não é o que a pessoa quer. Eu não entrei para bichinho em plantinha, eu queria mexer com gente, né? Eu já entrei querendo mexer com gente, mas quem tinha esse conhecimento? É difícil, né? Então, acredito que essa iniciativa de falar o biólogo também é da saúde, é muito louvável, e eu quero deixar meu agradecimento mesmo, porque nós precisamos de mais biólogos no mundo. E até ali dentro da universidade, né, a gente ouvia o biólogo na área da saúde como aquele que vai fazer pesquisas em camundongos, né? Sim. E vai avaliar uma fisiologia renal, uma coisa ali, mas realmente, assim, atuar dentro do hospital era uma coisa que não, com certeza a gente não vai fazer isso. Então, inclusive, assim, não é nem na questão da graduação, mas pessoas já na pós-graduação, fazendo mestrado, doutorado, e ainda com uma cabeça de que a área da saúde quer dizer, eu vou fazer uma pesquisa, normalmente em camundongos, e depois alguém da medicina vai tentar aplicar essa pesquisa em humanos, e não necessariamente a gente tem que ter esse pensamento. Então, uma das situações que me fomentaram a entrar para o doutorado, porque assim, eu já estou numa situação que eu já estou abaixando o nível, já estou querendo, né? E aí foi uma das que eu vi que a pesquisa era uma pesquisa em cima de uma patologia que 25% dos pacientes nossos que adquirem uma resposta inflamatória chamada vasoplegia, 25% dos pacientes morrem. Isso é estatística, e é um número muito alto. Muito alto. E quando eu comecei a ir para os laboratórios lá na Federal, eu vi exatamente isso, os biólogos dominando os laboratórios, mas um hiato muito grande entre o que eles fazem lá e realmente colocar isso para os pacientes. Sim. E aí eles têm aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho grande, que é o trabalho de base, que é lindo o que eles fazem, e aí normalmente o médico faz e aplica no paciente e ganha os louros, né? Então, assim, penso que futuro da biologia, para a gente tirar essas cadeiras tão vazias nas graduações, é exatamente a gente mostrar como que o biólogo, dentro das áreas, seja qual for, até dos, entre aspas, bichinhos e plantinhas, tá? Quero deixar bem claro que eu não estou minimizando o pessoal da zoologia, o pessoal da botânica, muito pelo contrário. Mas acaba que é o que está mais né? associado à visão do biólogo. Eu só estou colocando, o que eu escuto, né? Dentro de várias... você é biólogo, então... né? Eu acredito que a gente tem que mostrar para os alunos do ensino médio que o biólogo ele é muito mais do que o que está ali, que vem do professor só, né? Que é uma área que eu amo também, né? Que eu faço com muito orgulho, sou professor com muito orgulho, não precisaria estar lecionando, mas eu leciono porque é o meu dom, é o meu orgulho, né? Mas não é só isso, a biologia nos dá a possibilidade de sermos o que quisermos. Sim, plurais, com certeza. Paulo, e você acredita aí, né, que a atuação do biólogo na reprodução humana, ela está amplamente reconhecida, né? Se não tiver, o que a gente também pode fazer para aumentar esse reconhecimento? O que né, vocês já estão implementando? Eu gostaria que, no caso, os biólogos que tivessem os sonhos, os graduandos particularmente, se engajassem o quanto antes na área, através de estágios, buscas de oportunidades, se conhecer plenamente o que é a reprodução humana. Perfeito. Que é uma área belíssima, uma área que gera reconhecimento, gera valor. Então, quando a gente observa o Conselho Federal de Biologia propondo um podcast como esse,
é extremamente louvável, porque a gente precisa de cada vez mais crescer e mostrar o nosso lugar na saúde, o nosso lugar na sociedade, o diálogo que a gente tem com os pacientes, tentando mostrar a eles, né, que estamos atuando todos numa mesma vertente, no mesmo caminho de elucidar uma doença, porque a infertilidade conjugal, a infertilidade masculina e feminina, é uma doença. Sim. E segundo o CID-10, e já vai ser o Código Internacional de Doenças, daqui a pouco já vem o CID-11, nós vamos observar que em torno de 15 a 17% da população mundial é infértil. Ela Nossa, não muito consegue alto. ter filhos. Então, é uma doença com uma altíssima incidência e que nós temos uma área ampla e precisamos de profissionais interessados, engajados para atuar dentro Perfeito. dessa ótica. E, por exemplo, se na universidade que eu estudo, eu não tenho especificamente professores que atuam nessa área da reprodução, mas, por exemplo, eu tenho morfologistas, qual área que talvez eu poderia fazer uma iniciação científica, que talvez me ajudaria a depois eu seguir para essa área? Perfeito. Verificar, por exemplo, as cadeiras clássicas da nucleação da morfologia, anatomia humana, embriologia, a citologia e a histologia. Perfeito. Então, tem que fazer, no mínimo, essas disciplinas e ver se o seu professor dessas áreas tem algum engajamento, algum projeto nessa área. Mas nada impede também que depois do 4º, 5º período, você busque na sua cidade se tem um centro de reprodução, para você conhecer a realidade, ver o que realmente se faz ali, quais são as peculiaridades, qual é o grau de exigência. E esse grau de exigência foi muito importante, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela fiscaliza anualmente todos os centros de reprodução humana do Brasil, com critérios definidos, inclusive, de penalidades severas com intervenção do Ministério Público Federal. Nossa. E ela determinou que todo profissional que está no centro, ele tem que ter habilitação na área, experiência na área. Então, você pode imaginar o quanto a nossa sociedade brasileira, a SBRA, lutou para que nós criássemos um título de capacitação para dar para o nosso biólogo habilitado, para que quando houvesse uma fiscalização, aí eu tenho isso. E agora, mais do que nunca, ele pode se tornar especialista. Então, todos os profissionais da saúde que atuam nos hospitais em reprodução humana, nos centros de reprodução humana, eles têm que comprovar perante ao órgão que fiscaliza que você tem experiência, habilitação, certificação e especialização naquela área. Então, foi um grande ganho. E ali a exigência realmente ela é muito grande. E a gente, com a máxima vênia, pode comparar com o rigor que se tem do IBAMA frente a todos os horizontes que ele atua da fiscalização. É muito marcante e muito necessário. E também temos curso de nível de mestrado e doutorado? Temos no Brasil alguns cursos de mestrado e doutorado em ciências da saúde, onde você tem uma linha de pesquisa forte de reprodução humana. Perfeito. Você pode, muitas vezes, num outro da saúde, defender uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado com o tema da reprodução humana. Entendi. Né? Então, o que a gente vê e observa é que em todas as capitais da região sudeste, em todas as capitais da região sul, nós temos programas de mestrado e doutorado com linhas específicas de pesquisa em reprodução. Então, a gente vai achar cursos de especialização em reprodução humana. Sim. Mas de mestrado e doutorado, eles vão estar dentro de um guarda-chuva maior. Dentro de um guarda-chuva maior. Porque foi uma alternativa de se ter um corpo pensante crítico e que gera uma produção de altíssimo nível para você ter um nível perante a CAPES ranqueado, bem ranqueado no ranking. Esperamos aí também que passem a ter cursos de pós-graduação específicos, né, nessa área, aumentando aí a quantidade de pesquisadores, de pessoas formadas. E alguns cursos de especialização, por exemplo, em São Paulo, como a busca está sendo interessante, tem curso de especialização em reprodução humana assistida só para biólogos, ou para quem vai atuar no laboratório, então, ou e outros na parte clínica. Então, com isso, gera cada vez mais fomenta as pessoas a atuar de uma maneira mais específica, frente e próxima à realidade do mercado. Muito legal. E, né, para
vocês dois, começando com o Sérgio, né, se vocês pudessem dar um conselho aí para os nossos biólogos, as nossas biólogas que querem atuar na área, né, o que você falaria para eles? Bom, então vou dentro da minha primeira aula na graduação, que eu já chego para os alunos e falo: alguém aqui veio obrigado? Papai e mamãe fez a matrícula de alguém e obrigou a vir? Se não, saúde, a gente sempre vai estar trabalhando, a gente vai estar tentando preservar a vida, não só de uma pessoa, mas de uma pessoa em que tem várias pessoas que o amam ao seu redor. Então, todas as vezes que eu entro para uma sala cirúrgica, eu não penso só no paciente, eu penso nas pessoas que estão ao redor. Como eu falei, eu já vou fazer 30 anos de perfusão, até hoje eu não acostumei com a morte. Até hoje, o que mais me choca é ver o médico dando a notícia para os familiares. Então, assim, a responsabilidade de qualquer profissional que vai trabalhar na saúde, para mim, ela é muito maior do que qualquer outra profissão. Uhum. Então, assim, se você não tiver essa empatia, esse pensamento, sempre o outro, eu entro para a sala cirúrgica, eu sempre falo que o meu patrão não é o meu chefe não é o hospital, e eu não trabalho para eles, eu trabalho para o paciente. Então, para quem quer trabalhar na área de saúde, deve-se pensar que é uma dádiva, né? E aí, quem tem religiosidade pensa naquilo que entende como religiosidade, né? E eu respeito quem não tem também, mas para mim é uma dádiva de Deus que foi me concedida, e se foi me concedida, eu tenho que honrá-la. E não tem horário, não. Né? Não tem horário, não. Eu lembro, quando eu comecei, minha mãe, ainda morava com minha mãe ainda viva, e ela: Sérgio, são 2 horas da manhã, você está saindo agora, no sábado? Eu falei, É isso aí. É isso aí. Né? Há pouco tempo atrás, estava eu caminhando na Pampulha, tranquilamente, eu já sabia que não teria cirurgia na minha equipe, tranquilamente, me liga um cirurgião, em que eu conheço, mas eu não trabalho para ele. Ô Sérgio, pelo amor de Deus, você é a única pessoa que atendeu o meu telefone aqui, os meninos novos tinham tudo saído para o carnaval. Nossa. Né? E eu estou com o paciente assim, assim, assado. Eu: doutor, eu estou de short caminhando na Pampulha. Você me franquia a entrada no hospital desse jeito? Não, se você tivesse pelado, você entraria. Pode vir. Né? Era um sábado de manhã, eu entrei para lá 10 horas da manhã, saí 10 horas da noite. Então, não tem... e salvamos a vida do paciente. Olha que legal. Então, assim, quem quer trabalhar na área de saúde não tem horário, não tem o porquê, vai lá e faça o seu melhor. Sempre trabalhe para o paciente. E imagina o prazer que é você falar essa pessoa está viva. É, né? Uma das melhores sensações da minha vida. Eu consigo comparar somente, né? E engraçado que a circulação extracorpórea, a gente fica numa parte mais abaixo da maca cirúrgica, porque o sangue tem que descer por gravidade, e a gente fica lá, acaba a cirurgia, ninguém às vezes não sabe, é igual juiz de futebol, quando menos sabe que você existiu é porque foi melhor feito, né? Porque os exames estão lá perfeitos, e aí ninguém lembra do perfusionista, mas na hora que você bate a cabeça no travesseiro, assim, olha, aquilo que eu fiz realmente ninguém viu, mas fez a diferença na vida do paciente. Para mim, eu só comparo quando eu chego e eu dou aula do ensino fundamental 2 até a pós-graduação, quando eu chego e tem um aluno que me fala assim: nossa, professor, você mudou a minha vida. Então, eu só comparo a circulação extracorpórea quando eu também tenho esse relato de aluno. Por isso que eu amo as duas profissões que eu tenho, tanto de lecionar quanto de perfusionista. Que lindo, Sérgio. Nossa, é emocionante. Muito obrigado por esse relato. E você, Paulo, como, né, você também acha que qual conselho você daria aí para futuros biólogos que queiram atuar nessa área? A reprodução humana é uma área fascinante.
quando se observa, como eu disse, que a infertilidade é uma doença incidente. Hoje, os últimos extratos de publicações dos últimos 2 anos mostram que a população mundial está decaindo e que as pessoas não querem ter mais filhos. E já existindo essa dificuldade de engravidar, nós observamos aí, nós temos uma grande janela, uma grande estrada de atuação para gerar essa oportunidade a esses casais. Então, para aqueles que desejam, o quanto antes durante o seu curso, entendam que há um espaço, não há uma urgência nos marcos de atuação. Antigamente, às vezes, a gente era requisitado com 8 horas de antecedência, com determinado protocolo, 4 horas. Hoje, cada vez mais tem se melhorado esse tipo de leitura, mas quando você vê que é uma especialidade de um biólogo, quando você vê que é um marco na área da saúde, e quando você vê o que é uma criança no lar, a definição de que aquela família pode ter uma prole, uma sequência, uma identidade que será perpetuada, isso realmente não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, tanto que nos Estados Unidos alguns convênios já começam a olhar com mais cuidado essa questão da reprodução humana, mesmo na Inglaterra. No Brasil, existe centros de reprodução humana que atuam pelo SUS. Então, o processo de universalização de acesso, indubitavelmente, tem que ser melhorado. Sim. Mas ele já avançou bastante. Por isso que vale a pena dizer que você trabalha, que você milita nessa área da reprodução humana. Que legal. E não tem final de semana também não, né, professor? Tem uma ex-aluna que trabalha na área. Também Pode acontecer no domingo, um protocolo, alguma coisa mais, sem dúvida. Mas você tem aí até a questão da estimulação da mulher, um prazo aí razoável de horas para poder se mensurar. Essa vida a gente tem que gostar, né? Dessa adrenalina também. Eu falo muito com os alunos lá na PUC Minas, né? Lá na biologia. É uma coisa que você vai abrir a sua vida para brotar novas vidas. E poucas são as especialidades que fazem isso. Que permitem isso, permitem verdade. isso. E de forma tão direta, tão ali, né, acontecendo na sua frente. E eu gostaria de perguntar como que os nossos ouvintes, né, podem acompanhar o trabalho de vocês. Vocês têm Instagram, vocês têm site? Eu tenho um Instagram, Perfusionista Sérgio Luiz, e aí eu coloco lá as minhas sagas. Estou até meio desatualizado, mas dá para se ter uma noção boa do que é a circulação extracorpórea através do meu Instagram, e eu respondo qualquer pergunta no direct, eu respondo exatamente porque a grande maioria é sobre curiosidades, né? E a grande maioria, assim, posso acompanhar uma cirurgia? É difícil, mas a gente, às vezes, dá um jeitinho. Ótimo. E também, né, entrar no site da Sociedade. Da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, né? E aí, lá tem todas as informações em relação ao profissional perfusionista. Perfeito. E você, Paulo? A gente recomenda sempre entrar no site da SBRA, da Sociedade Brasileira de Reprodução. Pode nos acompanhar também. Eu tenho o canal do YouTube, Dr. Paulo Tyson, tem as entrevistas, alguns podcasts, algumas palestras que a gente deu em congressos aqui na América Latina, etc. E tem o Instagram, Paulo Tyson também, que constantemente, toda semana, a gente tem chama a atenção de um artigo, de alguma situação pontual, ou mesmo de algum evento que vai acontecer. Perfeito. E tem o curso de Ciências Biológicas na PUC. Nós temos uma disciplina eletiva optativa que ela é ofertada pelo curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Legal. Já há alguns anos. Muito obrigado mesmo por compartilhar conosco suas experiências, suas vivências, relatos tão emocionantes. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço novamente e parabenizo, né, pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais iniciativas assim, mostrando nós hoje, pelo que eu tenho de relato da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, nós somos 8 biólogos só. Nossa. No Brasil. Então tem... Com registro na sociedade. Então pode muito ter campo atuando, mas com registro na sociedade nós somos 8.
aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, se eu não me engano, é só eu. Então, precisamos de mais motivar biólogos, mais sim. biólogos. Muito obrigado. Pessoal, então, a gente está chegando ao fim aí de mais um episódio, né, do Biomais. Eu gostaria de agradecer imensamente o Sérgio Luiz e o Paulo Taitson, né, por compartilhar aí os seus conhecimentos, as suas experiências. Foi uma conversa muito enriquecedora. E também, é claro, né, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, né, não deixe de ficar por dentro aí do Conselho Federal, do trabalho do Conselho Federal. Acesse o site, siga as nossas redes sociais e continue sempre acompanhando o nosso Biomais. Bom, nos vemos até o próximo episódio. Até mais, obrigado.